Segunda-feira da segunda semana da Páscoa, ano B. Eu sou o Padre Pedro Paulo. Iniciamos agora mais um programa, a Bíblia no mundo de hoje. Bem, saímos da oitava da Páscoa, pela qual, através do Evangelho de São João, tivemos a oportunidade de, mais uma vez, ouvir a metáfora da Páscoa. Por que metáfora? Porque há um ausente, o ressuscitado, mas não há uma ausência, a ressurreição. Ela vem através, ou é comunicada, através do não lugar, isto é, o defunto não estava no seu lugar previsto. E os sinais do túmulo desmentiam peremptoriamente a hipótese levada como fake news cristã da primeira reação de Santa Maria Madalena: roubaram o corpo do meu Senhor. Já a oitava da Páscoa tem dois evangelhos, sempre de São João, capítulo 20, versículo 19 a 31. Por que digo dois evangelhos? Porque, num certo ponto, nós sabemos que que será 8 dias depois, por isso hoje é a oitava, daquele domingo que está relatado pela primeira vez aqui, nesse segundo domingo, o que os apóstolos, afinal de contas, viram, ou que lhes foi revelado. O que eles viram, e São Pedro, óbvio, compartilhou com a comunidade apostólica e cristã, junto com São João, que havia um corpo desaparecido. São João fez uma nota dizendo: eles ainda não entendiam as escrituras pelas quais Cristo ressuscitaria dos mortos. Isso é absolutamente razoável, porque a ressurreição não é um palpite, nem mesmo lógico. Como, por exemplo, eu sou investigador, privado ou público, e constato sinais que afastam a hipótese de roubo do cadáver. Mas isso não significa logo ressuscitou. Não. Significa que, ou, hipótese 1, a mais humana, a mais simplória, ele foi assaltado, roubaram, o corpo dele. E a segunda, não sei, como bem define Santa Maria Madalena, não sei. É um cadáver desaparecido. Este não é o ponto, o nascimento, nem a origem da fé cristã. Por isso, nesse domingo, agora que celebramos, vimos com muita clareza esse encontro que o Cristo ressuscitado quer com a sua igreja. Um encontro que implica uma primeira informação sobre o ressuscitado, que o seu corpo é humano, é o mesmo, a pessoa é Jesus de Nazaré, porém, no estágio da sua vida em que ele está na terra e, ao mesmo tempo, no céu. Por isso, um termo muito importante que a teologia auriu, como também da passagem da transfiguração, é que ele se mostra, se revela aos apóstolos na forma do seu corpo glorioso. E o que é o corpo glorioso, Padre? Ele entrou onde estavam reunidos e trancafiados, ele entrou e colocou-se no meio deles. Portas, pedras, janelas não têm poder de limitar seu corpo. Inicialmente, esse corpo
não é exatamente o corpo de Jesus como os apóstolos conheciam. Será uma característica do tempo pascal, é sempre esse embate, essa surpresa, e sobretudo este não reconhecimento automático de Jesus. Traduzido teologicamente, significa que a relação da igreja com o ressuscitado é uma relação sacramental. Alguns sinais são poderosos a ponto de permitir aos apóstolos que num certo momento, eles rejubilem-se, dizendo: nós vimos o Senhor. Mais ainda, o que depois gerará uma heresia, o gnosticismo cristão, é que pela primeira vez os apóstolos ouvem a voz de Cristo ressuscitado e o identique da sua unidade, corpo e espírito, e o Verbo. Ele então dirige-lhes palavras que não são palavras, são uma fórmula de promessa. Ele comunica-lhes, doa-lhes todos os frutos da promessa dos bens escatológicos. Shalom. Shalom não é simplesmente paz. A paz aqui é um arquipélago de situações que culmina, de fato, numa isonomia entre a humanidade e Deus. O retorno pleno, a recuperação da sua imagem e semelhança. E, portanto, paz. Paz que resulta do método usado por Deus. No seu Filho, Deus, e em particular na sua paixão e morte, Deus pacificou os homens consigo e entre nós. Por isso São Paulo vai dizer numa das suas cartas: Cristo é a nossa paz. A palavra que São Paulo usa também para falar dessa pacificação é a justificação, como encontramos na grande primeira carta aos Coríntios. E depois de desejarem 3 vezes, 2 no primeiro dia da semana e uma vez na 8ª, Shalom, Shalom Lecha, paz a vós. Alegria extrema por reconhecer o Mestre. Jesus de Nazaré está ali, na forma plena e final do Senhor glorioso. Mas como eles conseguem ver na revelação de Jesus ressuscitado, Jesus de Nazaré? Simples. Ele lhes exibe as mãos, os pés e o lado. Através das suas chagas, agora gloriosas, os discípulos veem, reconhecem e unificam 2 fenômenos. O fenômeno novo, do corpo glorioso, e o fenômeno velho, do corpo que Jesus recebe de sua mãe Maria Santíssima. E esse gestos e palavras sosseguem. Primeiramente, ele deseja a paz e mostra as mãos e os lados. E o lado, mãos, pés e lado. Na segunda paz, ele sopra sobre os discípulos. Ele que já havia expirado na cruz, agora ele sopra a imagem do Deus Criador que soprou sobre o barro para que se tornasse homem. E terceiro, Jesus funda o sacramento da penitência e da reconciliação, dizendo que aos apóstolos, graças ao dom do Espírito Santo, são ministros da reconciliação. Tema de toda a carta, segundo aos Coríntios. Somos embaixadores de Deus. Portanto, um texto magnífico, reencontrar o Mestre,
revê-lo de um modo novo e se alegrar. Como os anjos disseram no Natal: paz na terra, glória a Deus nos céus e paz na terra aos homens de boa vontade.